Prontos? Preparados, meus amigos e minhas amigas, para receberem a revelação divina? Neste caso, deixe-me primeiro abrir os seus olhos, para vocês conseguirem enxergar a realidade espiritual. Só então vocês poderão receber a revelação divina. Por isso, me acompanhe na leitura do livro de Apocalipse no capítulo 3 e no versículo 17, aonde diz: Como dizes, rico sou, estou enriquecido e de nada tenho falta, disse o Senhor Deus. E não sabes que és um desgraçado e miserável, e pobre, e cego e nu. Deus está fazendo esta afirmação a todos nós, que nós somos pobres, desgraçados, miseráveis, cegos e nus. Mas espera aí. Esta é a descrição de Adão? Adão se encontrava nu no jardim do Éden e se encontrava cego, incapacitado de enxergar esta realidade espiritual? Sim, simplesmente porque a história de Adão é a história de todos nós, meu amigo. Uma única verdade sendo desdobrada através dos séculos? Sim, isso significa que Adão era um desgraçado, miserável, pobre, cego e nu, vivendo no paraíso de Deus, porém incapacitado de enxergar esta realidade espiritual. Sim, Adão, embora estivesse no jardim do Éden, no paraíso, não era capaz de atinar para esta verdade. E é exatamente esta realidade espiritual que você está experienciando exatamente neste espaço-tempo, através deste corpo. Pois você está exatamente no paraíso, no reino dos céus. Só que você não consegue discernir essa realidade espiritual. Quer que eu prove? Sim, é claro que eu vou provar. É exatamente por isso que eu estou fazendo este vídeo, para te ajudar a compreender este mistério do reino dos céus. Veja por você mesmo que consta no livro de Apocalipse, capítulo 3, versículo 18. Disse o Senhor Deus: Dou este conselho. Compre de mim ouro refinado no fogo, e você se tornará rico. Compre roupas brancas e vista-se, para cobrir a sua nudez. Sim, Adão, você também se encontra nu. E compre colírio para ungir os seus olhos, para poder enxergar, disse o Senhor Deus. Porque a história de Adão é a sua história. Você se encontra nu e cego, vivendo no paraíso, incapaz de enxergar esta verdade espiritual. Sim, meu amigo. E você jamais poderá encontrar a árvore da vida estando cego. Assim como Adão. A árvore da vida estava diante dos olhos de Adão o tempo inteiro. Mas este nunca comeu do fruto da árvore da vida. Simplesmente porque não tinha acesso a ela, pois se encontrava cego. Veja por você mesmo o que consta no livro de Gênesis, capítulo 2, versículo 9. E o Senhor fez brotar da terra a árvore da vida no meio do jardim e a árvore do conhecimento do bem e do mal. Sim, a árvore do conhecimento do bem e do mal e a árvore da vida estavam lá no meio do jardim. Só porém, a árvore da vida, Adão não tinha acesso. Porque primeiro é o natural, depois o espiritual. Primeiro ele deveria adquirir conhecimento do bem e do mal, para depois ter acesso à vida eterna. Pois esta é a nossa história. Primeiro é o natural, depois o espiritual. Por isso é necessário nascer de novo. A mesma história do jardim do Éden. Primeiro você precisa nascer de novo para tomar posse da vida eterna. Primeiro Adão tinha que se tornar conhecedor do bem e do mal. Sim, meu querido amigo. Por isso, no livro de Gênesis, capítulo 3, versículo 7, diz: Então foram abertos os olhos de ambos e conheceram, perceberam que estavam nus, somente depois que comeram do fruto do conhecimento, que se encontrava no meio do jardim. Uma vez que Adão adquiriu conhecimento do que era certo e errado, veja exatamente o que aconteceu. Veja o desfecho dessa história no livro de Gênesis, capítulo 3, versículos 22 e 23. Então disse o Senhor Deus: Eis que o homem se tornou como um de nós, conhecendo o bem e o mal. Ora, para que não estenda, preste atenção, para que não estenda a sua mão e tome também da árvore da vida e come e vive eternamente, o Senhor Deus expulsou o homem do jardim do Éden.
Somente depois que ele se tornou conhecedor do bem e do mal é que ele poderia comer da árvore da vida e se tornar imortal. Por quê? Porque antes deste momento, Adão se encontrava cego. Ele não conseguia perceber exatamente o que estava na frente dos seus olhos. A vida eterna sempre esteve diante das suas mãos, mas este não poderia tomar posse. Somente depois que ele se tornou conhecedor do bem e do mal é que Deus disse: ora, para que não estenda a sua mão também e coma da árvore da vida e vive eternamente. Ele só poderia comer da árvore da vida, do fruto da árvore da vida, uma vez que este se tornasse conhecedor do bem e do mal. Você consegue compreender esta maravilha? Que a árvore da vida só tem acesso quem se tornou conhecedor do bem e do mal? Por isso disse o Senhor, repito, livro de Apocalipse capítulo 3, versículo 18, te dou este conselho, disse o Senhor, compre de mim ouro refinado no fogo. O ouro refinado no fogo é exatamente o conhecimento da sabedoria do bem e do mal. Você precisa conhecer a verdade. Então a verdade irá te libertar da cegueira e da nudez. Sim, meu amigo. Por isso, esta árvore da vida é tão importante para mim e para você. Agora, você sabe exatamente o que é esta árvore da vida? Não? Então chegou o momento de você saber a verdade. Livro de Provérbios, capítulo 3, versículo 18, diz: a sabedoria é a árvore da vida. Repito mais uma vez: a sabedoria é a árvore da vida. Adão não possuía sabedoria, porque este não conhecia o bem e o mal. Primeiro você deve adquirir conhecimento da verdade, para depois adquirir a sabedoria. É uma ordem cronológica perfeita. Primeiro você deve adquirir conhecimento correto da palavra da verdade, para depois se tornar sábio. A sabedoria é exatamente a árvore da vida que se encontrava no meio do jardim, que está aqui, que está aí, aguardando ser despertada. Por isso, no Evangelho de João, capítulo 17, versículo 3, disse Jesus: e a vida eterna é esta. Preste atenção. O que é a vida eterna? É esta: que te conheço a ti, o único Deus verdadeiro. A vida eterna é conhecimento de Deus. Adão adquiriu conhecimento de Deus e adquiriu a vida eterna. Primeiro você deve tomar posse do conhecimento da verdade, pois conhecer a verdade é conhecer a Deus. Conhecer a Deus é adquirir a vida eterna. Repito, e a vida eterna é esta: que te conheço a ti, ó Deus. Conhecimento de Deus é vida eterna. Conhecimento de Deus é sabedoria, é a árvore da vida, meu amigo. Por isso, no livro de Provérbios, capítulo 8, versículo 35, diz: porque o que me achar, achará a vida. Para achar a Deus, primeiro você precisa abrir os olhos, através do conhecimento do bem e do mal. Adão não podia achar a árvore da vida, porque se encontrava cego. Mas diz: porque o que me achar. Sim, o que achar a árvore da vida, o que encontrar o conhecimento, então encontrará a vida. Mas primeiro você precisa adquirir conhecimento da palavra. Sim, quando você adquirir conhecimento da verdade de Deus, então os seus olhos se abrirão, e através destes olhos espirituais você poderá encontrar a Deus. Por isso, no Evangelho de João, capítulo 8, versículo 32, diz: e conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. Mas para conhecer a verdade, você deve adquirir conhecimento do bem e do mal. Uma coisa está interligada à outra, meu querido amigo. A árvore do conhecimento do bem e do mal precede a árvore da vida. Primeiro é o natural, depois o espiritual. Adão foi feito alma vivente, o segundo Adão, espírito vivificante. O segundo Adão é o segundo estado de Adão lá no Éden. Quando se abriu os olhos, ali estava o segundo Adão, aquele que era capaz de discernir a verdade como Deus. É o segundo homem. Você consegue compreender essa verdade, meu amigo? Veja o que consta no livro de Oséias, capítulo 4, versículo 6. O meu povo perece por falta de conhecimento. Por isso a árvore do conhecimento do bem e do mal. Você deve comer dela. Pois é através dela que você enxergará. É através dela que você poderá encontrar a árvore da vida.
pois a árvore da vida é a sabedoria adquirida através do conhecimento da árvore do bem e do mal. Por isso, no livro de Provérbios, capítulo 3, versículo 13, diz: Bem-aventurado o homem que acha a sabedoria, e é a pessoa que encontra o entendimento. Você primeiro precisa adquirir e encontrar o entendimento. Sim, o conhecimento do bem e do mal. Então você será capaz de encontrar a sabedoria. Bem-aventurado o homem que acha a sabedoria. A sabedoria é a árvore da vida, que é o próprio Deus em manifestação. Você consegue compreender e aceitar esta verdade? Pois esta é a sua realidade. Disse Deus que nós se encontramos cegos e nus, pois a história de Adão é a nossa história. Nós somos o primeiro Adão, nós fomos feito alma vivente. Desperta, tu que dormes. Veja, preste atenção. Assim como Adão se encontrava no jardim do Éden, porém era um desgraçado, um miserável, cego e nu, o mesmo ocorre com você. Sim. Por isso, no livro de 1 Coríntios capítulo 3, versículo 16, diz: Não sabeis que sois o santuário de Deus e que o seu Espírito habita em nós? Sim. O próprio Deus se encontrava no jardim do Éden. O Espírito de Deus pairava sobre as águas. Sim. O Espírito de Deus se encontra em você. O reino dos céus, disse Jesus, não vem o reino dos céus com visível aparência, pois o reino dos céus está dentro de vós. O reino dos céus está dentro de você. Deus se encontra em você. Cristo se encontra em você. Eis que estou convosco todos os dias, até a consumação dos séculos. Tudo se encontra no homem, porque o homem é o próprio jardim do Éden. O homem é o próprio reino dos céus. Manifesto em carne neste lugar, pois foi o verbo que se fez carne. Porém, embora tudo se encontre no homem, assim como tudo se encontrava no jardim do Éden, você, como Adão, é um desgraçado, um miserável, pobre, cego e nu. Você não consegue compreender esta verdade espiritual estando ela na frente dos seus olhos. Por quê? Porque você está cego, meu querido amigo. Você é um pobre, habitando no meio do paraíso. Veja por você mesmo o que consta no Evangelho de Mateus, capítulo 6, versículos 19 e 20, para encerrar. Não ajunteis tesouros na terra, disse Jesus, onde a traça e a ferrugem corrói, onde os ladrões minam e roubam, mas ajunteis tesouro nos céus. Se você pode ajuntar tesouros neste lugar, então como você poderia ajuntar também tesouros nos céus? Simples, porque assim como você pode fazer aqui, você também pode fazer no reino dos céus, pois você é o próprio reino dos céus. Você pode ajuntar a sabedoria, que é mais valiosa do que o ouro refinado. Aqui, ó. Aqui, que é o reino dos céus. O reino dos céus se encontra no meio do jardim do Éden. Lá está a árvore da vida. Sim, lá está a árvore do conhecimento do bem e do mal. Você primeiro precisa adquirir o entendimento. Sim, o conhecimento do bem e do mal. Então você entenderá exatamente que tudo se encontra em você. Desde o princípio você entenderá que existe apenas um único ser se desdobrando através de todos os séculos, através de todos nós. Pois ouve, ó Israel, o Senhor nosso Deus é um único ser, se desdobrando através de todos, pois todos nós somos um em Deus, e Deus é um através de todos nós, uma única vida, e ela é eterna. E esta vida eterna está aguardando apenas o seu reconhecimento, aguardando que os seus olhos se abrem para essa verdade, para você estender a sua mão e tomar posse da vida eterna. Está dado o recado, meu amigo. Reflita com extrema atenção. Até o próximo vídeo, meus amigos.